Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Brasileira. Nesta aula, nós vamos analisar a figura do negro na literatura brasileira. Vamos ver como a imagem do negro foi mudando com o tempo, desde uma imagem marginalizada até uma imagem de resistência na literatura deste país. Temos de dizer que durante séculos a figura do negro na literatura brasileira foi construída por sempre olhares externos, isto é, pessoas brancas, homens, é sempre desde um ponto de vista dominante. Essa representação, muitas vezes, hum, estava carregada de preconceito, mas também refletia e às vezes até reforçava os valores racistas da sociedade. Então, o que hoje vamos fazer é percorrer o caminho desta figura, desde a escravidão e os estereótipos literários, até estudarmos como começaram a surgir certas vozes de resistência com o passar do tempo. Vamos tentar compreender como a literatura foi um espaço tanto de opressão quanto de denúncia, mas também de luta pela dignidade deste povo. Vamos começar então a estudar a trajetória histórica do, entre aspas, negro no Brasil. A presença negra no Brasil começa com a escravidão transatlântica. No ano 1454, a bula papal de Nicolau V concede aos portugueses o direito de escravizar africanos. Então, em 1549, com Tomé de Sousa, chegam os primeiros escravizados oficialmente ao Brasil. Alguns anos depois, em 1630, nasce o Quilombo dos Palmares, que foi e ainda hoje representa o maior símbolo de resistência negra nas Américas. Durante muitos séculos, os negros foram tratados como mercadoria. Até podemos dizer que esta ideia era apoiada por leis como o Alvará de 1741, que autorizavam a marcação com ferro dos escravos fugitivos. Porém, no ano no século XIX, começam a surgir os primeiros sinais de mudança. Por exemplo, no ano 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico internacional de escravos. Também no ano 1871, a Lei do Ventre Livre declara livres os filhos de escravos. Depois, no ano 1885, a Lei dos Sexagenários liberta os maiores de 60 anos. E, finalmente, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, justamente a lei mais importante em relação a este tema na história do país. No entanto, a abolição foi apenas formal, já que o racismo e a marginalização continuavam muito vivos no país e também na literatura. Podemos dizer que, justamente na literatura, havia duas formas de representar o negro. Por um lado, o negro era um objeto, isto é, na literatura tradicional, escrita evidentemente por autores brancos, o negro era sempre observado de fora, mas tratado como um símbolo, um estereótipo, é sempre com uma certa curiosidade exótica, podemos dizer. Ele sempre aparece nas histórias, mas nunca fala.
Então, esta aqui é a chamada literatura sobre o negro. Não é o negro que está a ser uma personagem importante na história, mas é uma pessoa que simplesmente é observada como podemos observar um animal na natureza. Mas depois, muitas vezes, na literatura brasileira, também o negro teve um lugar importante. Então é aqui que podemos falar sobre o negro como sujeito. Então, esta imagem aqui foi muito mais recente, com o surgimento de autores negros ou com maior consciência crítica da parte dos autores. O negro passa a narrar a sua própria história. Já não são os brancos a falar da história dos negros, mas são os negros a falar da sua própria história. Aqui surge a literatura chamada literatura do negro, marcada por uma atitude comprometida com a denúncia, mas também com a valorização da identidade negra. Porém, na literatura brasileira, podemos dizer que existiam diferentes estereótipos raciais. Por exemplo, durante o século XIX, mas também durante os inícios do século XX, havia particularmente três estereótipos que marcaram a imagem do negro nas obras literárias. Em outras aulas, temos falado, por exemplo, do mito do bom selvagem. Neste caso, falando da literatura do negro, estava o mito ou a imagem do bom negro. Estes estereotipos justamente marcaram a imagem do negro nas diferentes obras da literatura brasileira. Por exemplo, este bom negro inspirava-se em figuras como Pai Tomás, que é um escravo obediente, um escravo fiel, sumiço, mas também grato. Este aqui era uma pessoa que não questionava a escravidão. Por exemplo, em Bertoleza, esta personagem do Cortiço era uma imagem, ou mostrava uma imagem explorada até o fim, mas sem reclamar nada. Muitos de vocês também conhecerão a personagem de Isaura, da obra A Escrava Isaura, que era retratada com piedade, mas não por ser escrava, mas por ser branca e também virtuosa. Havia também outros estereótipos raciais na literatura brasileira, como por exemplo o estereótipo do negro, mas não como um bom negro, mas como um negro perverso. Neste caso, o negro era descrito como uma pessoa bárbara, uma pessoa perigosa e instável. Esta imagem representava o medo do branco diante do negro que reage à exploração. Por exemplo, podemos encontrar uma boa imagem que representa este conceito na imagem de Amaro, de Bom Crioulo, que é um marinheiro negro que vive uma paixão proibida. Neste caso, podemos ver que o racismo era uma imagem latente e empurrava os negros à violência, mas também à marginalização. E finalmente, outra imagem clássica do negro na literatura brasileira era justamente a imagem do negro sexualizado. Isto é, o negro era sempre associado à sensualidade, mas também ao instinto, um instinto quase animal. É o estereótipo do negro malandro, um negro hipersexualizado, visto também como uma ameaça ao corpo, mas também à moral.
branca. Todos estes estereotipos foram usados para desumanizar o negro e também para justificar a exclusão da cidadania plena destes indivíduos na sociedade. Porém, podemos dizer que, além de essas imagens estereotípicas do negro na literatura do Brasil, também houve vozes de resistência. Por exemplo, Castro Alves, com o seu poema Navio Negreiro, que justamente vamos estudar na nossa matéria, rompeu com essa indiferença em relação ao negro. Sua poesia é um grito contra a escravidão e contra as condições de exploração do negro naquela época. Ele, na sua obra, denuncia a brutalidade da travessia, mas também o sofrimento dos corpos negros transformados em mercadoria, e particularmente quando estes vinham desde a África até a América, até o Brasil. Este, este autor põe em questão os símbolos nacionais e também a bandeira. Depois podemos dizer que no modernismo existe uma mudança de perspectiva. Por exemplo, autores como Jorge de Lima exalta a beleza negra, e outro autor como Murilo Mendes celebra a cultura do quilombo. Mais adiante, autores como Lima Barreto revoluciona com sua linguagem direta, com o seu retrato do subúrbio, o seu olhar sobre o povo negro marginalizado. Este, este autor escreve com dor e denúncia a sua verdade. Vamos ler um pequeno exemplo disto. Lima Barreto diz: O que escrevo é o que vejo e sinto diretamente por mim. E os meus humildes escritos não são senão isso, e mais as minhas dores e o desabafo de injustiças. Então, desta maneira, podemos ver que os autores da literatura, que em outros momentos eram justamente aqueles que davam corpo aos estereótipos e também à discriminação das pessoas negras, começaram a ser uma voz de resistência, uma voz que contava qual era a situação das pessoas negras, marginalizadas e exploradas, e não somente na literatura, mas na realidade e na vida cotidiana do Brasil. Então, podemos ver que na literatura brasileira os diferentes autores refletiram por muito tempo os preconceitos de uma sociedade muito racista. O negro sempre foi silenciado, estereotipado, desumanizado, mas ao mesmo tempo a literatura também abriu um espaço, muito aos poucos, para a resistência. Esta resistência coexistia também com uma crítica e uma celebração da identidade negra. Conhecer estas representações é absolutamente essencial para compreendermos não somente o passado, mas também os desafios do presente, ah, deste grupo social. É preciso dizer também que, atualmente, este grupo social tem dificuldades na sociedade atual. Então, mais do que nunca, precisamos ouvir e valorizar as vozes negras, que são capazes
de narrar as suas próprias histórias, já não somente como antes, com autores eurocêntricos que davam a sua visão desde o medo. Mas estes autores negros, podem, sem filtro, sem censura, e com toda a força da sua verdade, narrar a sua história.